Atos 1 e 8. Quantos estão me ouvindo bem? Digam amém. Se o meu querido amigo do som puder abrir um pouquinho mais esse monitor aqui, eu vou te agradecer muito, muito, muito. Aleluia, glória a Deus. Está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quantos dizem amém? Amém. Eu tenho uma mensagem pentecostal para pregar essa noite. Obrigado pelas 15 pessoas que se animaram. Vou tentar de novo. Eu tenho uma mensagem pentecostal para pregar essa noite. Na segunda sempre dá certo, né? Mas é de verdade, como eu disse, um versículo clássico dentro do tema de avivamento bíblico, sobretudo em se tratando do Novo Testamento. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus estava no finalzinho do 40º dia do seu ministério pós-ressurreição. Foram os 40 dias que compreenderam o tempo que Jesus ainda permaneceu nessa terra, depois de ter ressuscitado dentre os mortos ao 3º dia. E aqui, Jesus estava vivendo um momento de instruções finais para com os discípulos, ouvindo e falando acerca de coisas importantíssimas que viriam a ser as bases da fé e da doutrina da igreja primitiva. Se você e eu estivéssemos na posição que os discípulos estão aqui no capítulo 1 dos Atos, ou seja, vivendo os minutos ou horas finais da convivência pessoal com Jesus, nós certamente escolheríamos muito bem cada coisa que falaríamos, cada pergunta que faríamos, porque você não vai ter uma outra oportunidade. Vai vir o Espírito Santo. Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, mas pessoalmente, visivelmente, não mais. Então esta é a última oportunidade. Eles deveriam, portanto, escolher muito bem qual seria, ou quais seriam as últimas perguntas que eles iriam fazer. Mas infelizmente os discípulos não fizeram uma escolha muito boa. Fizeram a escolha de fazer uma pergunta muito aquém da profundidade que poderiam ter feito. A pergunta que eles fizeram para Jesus foi: se num tempo que Jesus vinha falando, num tempo futuro, porque Jesus vinha traçando questões a respeito do futuro, e aí eles perguntam no verso de número 6, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Esta foi a última pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Não foi uma pergunta tão boa quanto poderia, porque essa pergunta, ela tem um cunho político. A ideia dos discípulos era saber quando o reino seria restaurado a Israel, isto é, quando Israel deixaria de ser um povo vassalo do Império Romano e voltaria a ter a sua autonomia de Estado, a sua autonomia política. Jesus então olhou para eles e disse: não compete a vocês saber a respeito dos tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós. Esse verso 8, que é tão conhecido por todos nós, ele começa com a palavra mas, e essa palavra propõe uma ligação com o verso anterior. Na verdade, a palavra e a promessa do avivamento de Atos 1 e 8 são uma contrapartida.
Jesus estava dizendo: não darei a resposta que vocês esperam, mas darei uma contrapartida. Não darei a resposta ao anseio político que vocês têm, mas darei uma coisa ainda melhor. Não corresponderei à informação de tempos e estações acerca de movimentações políticas, mas darei a vocês algo que a igreja precisará mais do que a política. Darei a vocês virtude do meu Espírito. Aleluia. Aleluia. Não houve o atendimento da pergunta que eles fizeram, mas eles não ficaram sem resposta. Somente não ganharam a resposta que queriam, mas receberam algo ainda melhor. Quando você não receber de Deus exatamente a resposta que você esperava, pode ter certeza, Ele tem uma resposta ainda melhor. Mas a virtude do Espírito Santo não pode ser confundida como um prêmio de consolo. Jesus não está dizendo: não vou dizer a vocês quando o reino será restabelecido a Israel, mas vou dar um prêmio de consolo, virtude do Espírito. Não. A virtude do Espírito não é um prêmio de consolo. A virtude do Espírito não é uma chupeta que mãe coloca na boca de uma criança para ver se ela para de pedir doce. Não. A virtude do Espírito não é para nos distrair, nos enrolar. A virtude do Espírito também, muito menos, é um prêmio de consolo. A virtude do Espírito é Jesus dizendo: nem sempre eu vou responder as perguntas que vocês querem, nem sempre vou atender as orações na hora que vocês querem, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Eu não posso dizer na noite desta sexta-feira de feriado que a resposta que você veio buscar, certamente do jeito que você quer, você vai receber. Mas uma coisa eu tenho autorização do céu para dizer: a virtude do Espírito Santo é uma garantia para essa reunião de sexta-feira. E se tem alguém que acredita nisso comigo, por favor, levante a sua mão para o céu e enche essa casa de um barulho de glória a Deus e de aleluia. Receberão. Senhor, nesse tempo o reino será restaurado a Israel. Senhor, nós voltaremos a ser uma nação independente quando? E Jesus disse: não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou. Jesus não disse que aquilo nunca aconteceria, ou seja, que Israel nunca voltaria a ser uma nação soberana. Jesus só disse que não competia a eles saber quando isso aconteceria. Então a pergunta é: Israel voltaria a ser uma nação soberana, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim ou não? Me pergunte, quando isso aconteceu? Na década de 40. Agora. Significa que a resposta para a pergunta dos discípulos é: daqui a 1940 e poucos anos vai acontecer o que vocês esperam. Será que eles teriam gostado de ouvir essa resposta? Será que eles teriam ficado felizes em Jesus dizer que daqui a 1940 e poucos anos o que eles esperavam iria acontecer? Porque esta tal restauração do reino a Israel, ou seja, o retorno de uma nação independente, aconteceu por resolução da ONU na década de 40, quando Israel voltou a ser um Estado soberano. Então o que eu quero dizer a você é que algumas perguntas que a gente faz, se Deus respondesse do jeito que tem que responder, nós não ficaríamos muito satisfeitos com a resposta. Demorou mais de 1940 anos para os discípulos, para o que os discípulos perguntaram acontecer. Eles não viram, seus filhos não viram, seus netos não viram, seus bisnetos não viram, seus tataranetos não viram, mas durante todo esse tempo até a pergunta ser respondida, a virtude do Espírito sustentou a igreja. Eu não sei quanto tempo vai demorar para acontecer aquilo que você espera, mas eu
você que de hoje até o dia que se cumpra o que o teu coração deseja, a virtude do Espírito sustenta você até lá. Mas vocês vão receber a virtude. Israel não vai se reorganizar como Estado soberano agora, mas vocês vão receber a virtude. Vocês vão continuar vassalos de Roma, mas vão receber a virtude. Vocês não vão ter um reinado independente, mas vão receber a virtude. As movimentações políticas não vão suceder da maneira como vocês esperam, mas vocês vão receber a virtude. Haverá alguns Herodes que maltratarão a igreja, mas vocês receberão a virtude. Ele vai mandar matar Tiago à espada, mas vocês vão receber virtude. Roma vai trancar Pedro na prisão, mas vocês receberão a virtude. Vão haver movimentações desfavoráveis, a política não vai ajudar, o Senado não vai ajudar, o STF vai atrapalhar, mas vocês receberão a virtude. As resoluções do Estado não vão ajudar a igreja, mas vocês receberão a virtude. As políticas públicas não vão fomentar o crescimento da igreja, mas vocês receberão a virtude. A pauta da educação não vai ser alinhada com os costumes da igreja, mas vocês receberão a virtude. Seus filhos serão atacados dentro das universidades, mas vocês receberão a virtude. Vocês serão presos, vilipendiados, maltratados, mas receberão. Ideologias contrárias àquilo que eu ensinei, vocês vão se levantar na terra, mas vocês receberão a virtude. Daqui a alguns séculos, homens malignos vão tecer doutrinas terríveis, mas vocês receberão a virtude. Ditadores vão se levantar, mas vocês receberão a virtude, a virtude, a virtude, a virtude. Diga comigo, uma promessa de Jesus sempre se cumpre. E quando é? E quando é que a virtude do Espírito de Deus desceu sobre os apóstolos? Atos capítulo 2. Nós estamos em Atos 1 e 8. E Jesus falou, vão receber. Em Atos 2, receberam. Quem diz amém? Agora, entre Atos 1 e 8, que é a promessa, até Atos 2, que é seu cumprimento, existe um ponto, que é o verso, ou o que é contado a partir do verso 15. Entre a promessa e seu cumprimento, houve um evento no verso 15 do capítulo 1. Sem esse evento, a igreja não estaria devidamente organizada para receber a promessa do avivamento. O que eu quero que você redobre a sua atenção para entender é que existe algo que nós queremos ou tentamos. Deixa eu agradecer o pessoal do teclado. Obrigado, tá, querida, que eu não tenho o hábito de pregar com fundo musical, mas muito obrigado, tá bom? Então, quando nós olhamos para o verso 15, nós vamos ver acontecer uma coisa que nós normalmente queremos e gostamos de evitar. Pergunte, por favor, o que? Reuniões difíceis. Reuniões difíceis, com pautas difíceis, assuntos difíceis. Todos nós tentamos evitar ao máximo nossas reuniões difíceis. Protelamos os assuntos difíceis. Evitamos estar com as pessoas com as quais sabemos que teremos de falar coisas difíceis. Só que o que não entendemos, mas vamos entender esta noite, é que entre Atos 1:8 e Atos 2 existe uma reunião difícil. Pastor, que reunião você está falando? Eu estou falando da reunião que os apóstolos terão que fazer
para expor as vísceras do ministério e falar sobre a morte por suicídio de Judas e a necessidade da substituição do seu apostolado. Quem é que quer falar de uma coisa como essa? Quem é que quer falar o que Pedro vai ter que falar? O que, pastor? Que as vísceras de Judas se derramaram. Quem é que quer relembrar o episódio trágico do suicídio do colega de ministério? Porque Judas não era um demônio durante 3 anos, ele era o irmão. Judas não foi um capeta durante 3 anos. O diabo entrou nele no dia da ceia. Ele não era uma pessoa de comportamento ruim, ele não era uma pessoa ruim, ele era um irmão, como todos os outros. Foi no fim da linha, no final da história, que ele se deixou seduzir pela voz do maligno. E o diabo entrou no seu coração. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, a reunião de ministério, quem está aí, diga amém. Eu não vou demorar muito. A reunião de ministério do verso 15 do capítulo 1 é a típica reunião de ministério que nós não gostamos de fazer. Porque vamos ter que falar do Judas, falar do que aconteceu, falar do que ele fez, e falar das vísceras derramadas de Judas, é falar das vísceras do colégio apostólico. E normalmente igrejas não gostam de expor suas vísceras. Normalmente igrejas não gostam de falar a respeito de seus problemas ou dilemas. Famílias tendem cada dia menos a falar sobre seus problemas. Casais tendem a mergulhar no pragmatismo e passar por cima de suas crises mais profundas. Amigos não querem discutir suas relações de amizade. Falamos brevemente meia dúzia de palavras que a gente ainda encurta elas. São poucas palavras e as poucas a gente ainda encurta. Você, VC e não sei o que, e é uma letra, 2 no máximo. Porque nós não queremos conversar sobre coisas difíceis. Inclusive a prova disso é que o glória a Deus sumiu, aleluia, desapareceu. Porque nós não gostamos de falar de coisas difíceis. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: antes de Atos 2 tem uma reunião difícil para ser feita. Antes da promessa do avivamento descer, tem um assunto que precisa ser tratado. Antes de uma coisa tremenda da qual eu mesmo prometi com a minha própria boca e me comprometi, antes de eu fazer, antes de eu abrir o céu, antes de vir o som como de um vento veemente e impetuoso, antes de eu enviar a igreja, prosperar a igreja, crescer a igreja, há uma víscera que precisa ser exposta, há algo que precisa ser tratado. E quem pula a reunião não chega no avivamento, mas quem faz a reunião. E essa reunião não é só de ministério, não. Essa reunião é de família. Tem uma promessa sobre a tua casa. E sabe por que ela demora em se cumprir? Porque você demora em fazer a reunião que você tem que fazer. Você não trata dos assuntos da sua família. Você finge não ver as questões envolvendo seus filhos. Você finge não perceber as questões envolvendo sua filha. Você finge não perceber o grave caos e a grave crise e o esfriamento que o seu casamento está. E estamos esperando o capítulo 2. O Senhor vai dizer: não, eu não derramo avivamento antes de você fazer a sua reunião. Arrume as coisas por lá. Vá lá visitar o seu porão. Vá lá abrir suas gavetas antigas. Vá lá nas coisas que você deixou trancadas. Porque o que eu prometi, eu vou fazer. Eu só estou esperando você arrumar a casa. Arrume a casa. O colégio apostólico vai arrumar a casa. Vai arrumar a casa. Vamos falar do Judas. Porque nós precisamos. Pergunte, precisamos de quê? Pergunte. De outro apóstolo. Não de outro Judas. Porque é bom que você entenda que o que vai acontecer no verso 15, a partir do verso 15, é a substituição do apostolado de Judas e não da função de Judas. Os apóstolos não precisavam de outro traidor, precisavam de outro apóstolo. É muito importante que a gente entenda que quando alguém que não fez bem seu papel deixa uma lacuna, substituí-lo não é repetir o que ele fez. Substituí-lo é estar no mesmo lugar, fazendo uma coisa diferente do que ele fez.
É nesse contexto que Matias vai entrar na história. E esta reunião difícil será presidida, liderada por um homem. Pergunte quem? Pedro. Você gostaria de presidir uma reunião como essa? Você gostaria de ser o orador de uma reunião dessa? Você gostaria de ser a pessoa que vai se colocar de pé e falar a um colégio apostólico ainda ferido, ainda ressentido, ainda doído pela traição terrível de um de seus membros? Você vai ter a coragem de lançar sorte sobre dois, sabendo que vai escolher um e aborrecer o outro? Você faria uma reunião para se lembrar de uma coisa ruim e escolher um e não escolher o outro, ainda ter que lidar com a forma como o outro vai lidar com o fato de não ter sido escolhido? Pastor, tem alguma coisa boa em presidir esse tipo de reunião? Tem. Porque quando o Espírito Santo desceu, em Atos 2, não foi Tiago, não foi João, não foi Bartolomeu, não foi Tadeu. Quem se levantou para falar em nome da igreja foi Pedro. O que estou dizendo para você é que fazer uma reunião difícil acredita você para estar numa posição que todo mundo queria estar. Se eu lhe perguntar se você queria fazer a reunião para falar de Judas, você vai dizer que não. Mas se eu te perguntar se você queria ser o primeiro pregador, depois de Atos 2, no congresso com milhares de pessoas do mundo inteiro em Jerusalém, você diria sim. Mas isso que é lindo ver em Jesus, Ele nunca dará esta posição para quem não teve coragem de assumir essa. Quando você faz o que ninguém queria fazer, Deus te coloca para fazer o que todo mundo gostaria de fazer. Ou se alguém pode levantar as mãos, penso que seja uma boa hora. Agora você está onde ninguém queria. Agora você está fazendo o que ninguém quer fazer. Agora você está labutando onde ninguém quer labutar. Mas o que você está fazendo agora, está acreditando você está numa posição que vai ter gente que daria tudo para estar. Mas Deus vai dizer: quem não fez a reunião, eu não ponho para ser o pregador do congresso de avivamento. Eu honro quem fez o que ninguém queria fazer. Hoje você está numa posição que ninguém quer estar, fazendo uma coisa que ninguém quer fazer. Mas amanhã o Senhor vai te colocar numa posição que gente queria estar, e o Senhor vai dizer não, porque no dia da reunião difícil, você foi no banheiro, foi beber água, fez que não era com você, falou que estava muito ocupado, tinha uns problemas para resolver, o pneu do carro furou, não quis fazer a reunião difícil, também não vai fazer o trabalho mais fácil. Não quis fazer a reunião difícil dentro da casa sem holofote, também não será o pregador da multidão que vai ganhar 3.000 almas, porque eu honro aqueles que me servem no secreto. Alguém está por aí para dizer um aleluia, para dizer um glória a Deus? E por a reunião ter acontecido como deveria, vísceras expostas, assuntos tratados, questões resolvidas, escolhas feitas, coisas no seu lugar, vamos chegar em Atos 2. Avivamento. Deus sempre gostou de festa. Se você também gosta, diga eu. Foi o próprio Deus quem instituiu o calendário festivo e o entregou a Moisés. Foi o próprio Deus que estabeleceu como as festas, quantas festas seriam, como seriam, que dia começariam, quantos dias durariam e o dia que terminariam. O Senhor falou do cerimonial, da liturgia, da roupa, de tudo que deveria acontecer durante a festa. O dono da festa sempre foi o Senhor, o elaborador da festa sempre foi Ele, o organizador sempre foi Ele. Aleluia! Só que é importante você entender que até na palavra festa existe um sentido e um significado profético espiritual.
Porque no hebraico a palavra festa é Hag, que significa fazer um círculo. Festa de crente é um círculo. E você sabe que um círculo não tem brecha. Você sabe que um círculo não tem espaço. Um círculo não tem começo. Um círculo não tem fim. E um círculo estabelece clara e distintamente quem é que está dentro e quem é que está. Portanto, só existe em relação a uma festa de crente duas posições possíveis: ou você está, ou você está. Quem está dentro já deveria ter dado um glória a Deus, um aleluia. A festa pentecostal é um círculo, aonde delimita-se com clareza quem está participando, crendo, recebendo e quem não está. Não existe como estar em cima da borda do círculo. Não há espaço para estar na borda. Ou se está fora, ou se está dentro. Ou se crê, ou não se crê. Ou eu acredito que são reais e vivas as promessas do avivamento para este tempo, ou eu prefiro me reunir junto aos céticos e cessacionistas que não acreditam na presença, na atualidade e na experiência do fogo de Deus. Mas eu quero adorar a Deus esta noite, porque se alguém está até aqui dentro da casa, mas não está dentro da festa, ainda antes desta reunião terminar, você pula para o lado de dentro. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Pastor, mas eu tenho sido alvo do preconceito dos meus amigos, porque eu estou no círculo pentecostal. Pastor, mas eu tenho sido alvo do preconceito dos estudantes de teologia, lá da minha faculdade, lá do meu colégio, lá os meus colegas, porque eu estou dentro do círculo pentecostal. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há absolutamente nenhuma razão para que você se constranja por estar dentro do círculo pentecostal. Muitíssimo pelo contrário, nós só estamos cumprindo o que Deus começou a falar em Levítico capítulo 6 e verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu vou lhe dizer uma coisa: a maioria das pessoas que criticam quem está no círculo pentecostal se assentam na roda dos escarnecedores. Eu prefiro estar no círculo do Pentecostes do que na roda dos escarnecedores. Eu prefiro ser taxado de radical do que ser morno e ser vomitado pela boca do Senhor. Eu prefiro que alguém ria das minhas línguas do que não crer nelas. Eu prefiro que alguém faça piada com os meus movimentos celebrativos de alegria e júbilo, as minhas danças, os meus saltos. Eu prefiro isso, porque eu lembro que certa vez Jesus disse: a quem compararei esta geração? São como os meninos que estão nas praças, onde a música soa e eles não dançam. Jesus condenou a geração que ouve o som, mas não reage ao som. Eu não sou desta geração, eu sou daqueles que ouvem o som e reage. Oh, aleluia! Aleluia! Ora calamara machandara magarabaya, ora bacatara machando como norosaia, ele macalamara macora barabacaxaria. Tu que foste batizado com o Espírito Santo e com fogo, abra tua boca agora. Então, em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
As festas do Senhor sempre foram organizadas. Pentecostes. Esse termo penta vem de 5, 50. Porque a festa de Pentecostes, ou festa das colheitas, acontecia exatos 50 dias depois de uma outra festa, a festa da Páscoa. 50 dias após a Páscoa, celebrava-se Pentecostes. E o Senhor deu uma instrução muito clara acerca de como seria a festa do Pentecostes. Pastor, como é que ela começa? Quando a primeira foice é lançada sobre a primeira colheita. Ali a festa começa. E qual é o seu ponto ápice, pastor? Quando o ramo de trigo é erguido no meio do arraial. Agora olhe para mim, porque nós estamos numa sexta-feira chamada da paixão. Comemoramos, compreendemos, convencionou-se. Pastor, mas me disseram que não é esse dia. Deixa de ser chato, irmão. Não é porque eu vi um estudo profundo que diz que na verdade foi no mês de julho. Se é chato a beça, deixa a gente falar que foi hoje, não tem problema nenhum. Seu chato de galocha, aleluia. Então convencionou-se socialmente, sexta-feira da paixão, sábado da manhã, domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus, amém, glória a Deus, tá bom não? Domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. E o que Jesus tem a ver com Pentecostes? Tudo. Porque Jesus certa vez falou assim para os seus discípulos, quem está me ouvindo diga amém. Eu começo a encerrar, ele falou assim, convém que o grão de trigo, estava falando de si próprio, se o grão de trigo não cair no chão e morrer, então ele colocou-se como grão de trigo. O que aconteceu, pastor? Na sexta-feira o grão de trigo caiu e morreu. No sábado ele aprofundou. No domingo de Páscoa o grão de trigo brotou. E no Pentecostes o feixe de trigo foi erguido. Por que foi erguido? Porque quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, segundo João Batista disse, é Jesus de Nazaré. É Ele que andou no cenáculo de Atos 2. E é Ele que está andando nesta casa esta noite. Se tem alguém para crer comigo, por favor, solte um grito de glória a Deus agora. Aleluia! E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, exatos 50 dias após a Páscoa. Calendário, diga comigo, calendário. Estamos hoje aqui fazendo uma festa e ela não foi anunciada para a igreja semana passada, não é isso, pastor? Não foi. Já está preparada há um tempinho, não está? Calendário. E a gente já não sabe que dia que vai ser a festa lá de São Paulo? Sim. Por quê? Por quê? Porque isso é ordem. Calendário. A igreja precisa viver ambas as atmosferas, ambas as existências. Quais, pastor? A do calendário e a do de repente. Se uma igreja sobrevive apenas do calendário, ela torna-se sistemática, previsível e metódica. Ela tem que ter o de repente. Mas vamos para o outro lado, pastor, vamos. Se ela viver só do de repente, ela é desordeira, descoordenada, desestruturada e não sobreviverá. Pastor, qual é a igreja que vai crescer e ser saudável? Aquela que está no ponto da convergência entre o calendário e o de repente. Sempre vai haver a ordem e sempre vai haver o espaço para o inesperado. Pelo calendário você sabia que no feriado de Semana Santa estaríamos reunidos aqui. Por ordem você tem ideia mais ou menos da hora que o culto vai terminar. Mas se há ordem por um lado, sempre haverá espaço para o de repente.
Aleluia. Tem espaço para o de repente, tem espaço para o de repente, tem espaço para o de repente, tem espaço para o de repente. Eu já conheci igrejas que trafegam em ambos os extremos, ambos os polos, e ambos os polos são perigosos. Eu já conheci igreja que tinha tanta metodologia, tanta ortodoxia, que não tinha espaço para o de repente. E já conheci igreja que tinha tanto de repente, que não tinha espaço para ordem. Vamos sair do extremo e vamos glorificar a Deus, porque a gente está hoje aqui no meio. Eu sei que 7 de setembro vai ter evento lá em São Paulo, calendário, mas o que vai acontecer lá ninguém sabe de repente. Ô glória! E aí, pregador? E aí? Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Eita, glória a Deus. Não foi vento, nem som, foi som como de um vento. A língua também não é de fogo, não, pastor, não, é como que de fogo. Lucas escreve as coisas com expressões análogas. Ele está dizendo, o som era como de um vento, análogo, parecido com o som com o vento. A língua era como que de fogo, análoga, parecida com uma língua de fogo. Pastor, mas por que Lucas coloca assim, como disso, como daquilo? Porque ele não está engessando. Ele não está dizendo que o som é de vento, nem que a língua é de fogo. Ele está dizendo que o agir de Deus, porque senão eu ficaria aqui parado enquanto não ouvisse no meio da igreja um som de vento, não tinha avivamento. Se eu não visse uma língua repartida de fogo na sua cabeça, não tinha avivamento. Então Lucas está dizendo o seguinte, lá foi assim, mas não significa que será sempre assim. Vai ter dia que o som não é de vento, vai ter dia que o som vai ser de prato, de bateria, de saxofone, vai ter dia que o som vai ser do grito de cânticos espirituais de uma serva, vai ter dia que o som vai ser de uma criança batizada no Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu não sei o jeito que vai ser, mas eu sei que de todo jeito que seja santo, puro e bom, eu estou aceitando, porque eu quero receber o fogo de Deus. Aí 120, vamos arredondar e encerrar, 120 crentes cheios do Espírito Santo, ou também, para quem prefira, e eu prefiro, todos. Eu falei? Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu falei? Então nós temos aqui agora 120 ou todos cheios do Espírito Santo. Quem diz amém? Aí a Bíblia vai dizer uma coisa, que então os 12 se levantaram. Vamos lá, quantos foram cheios do Espírito Santo? Quantos? Traduz para número, quantos foram cheios? Quantos se levantaram? Faz uma conta, percentualmente quanto isso representa? 10%. Quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Quantos se levantaram? Ser cheio é para todos, a visibilidade não é para todos. Pastor, mas eu só quero ser cheio se eu for dos 12 que vão aparecer. Então você não precisa ser cheio, não merece ser cheio e nem vai ser cheio. Não são 120 com visibilidade, são 120 cheios. Com visibilidade, 12. Pastor, e agora? Agora dos 12, um vai falar. Não são 12 falando, é um. E se a gente arredondar, é 10% de novo. Então dos 120 cheios, 10% se levantaram, 12. Dos 12, mais ou menos 10% foi que falou, um só. Só que eu tenho uma notícia para te dar. O um só falou, porque tinha 11 de pé, e só tinha 12 de pé,
Porque tinha 120 cheios. Eu não sei quem Deus vai levantar, não sei quem vai falar, mas eu sei que tudo isso começa com uma igreja cheia. Ou levanta a sua mão mais alto que você puder, porque uma igreja cheia, os apóstolos estão de pé. Uma igreja cheia, os pregadores pregam, os doutores ensinam. Uma igreja cheia, os profetas profetizam. Uma igreja cheia é a retaguarda para Deus fazer o que Ele quiser fazer. Agora eu vou te provar. Quem vai dar lugar agora, pastor? É o William? Já acabou? Não, está quase. Isso. Agora, deixa eu falar uma coisinha para você aqui. Olha para mim. Olha para eu. Respira bem fundo e diz assim comigo: ainda bem que teve aquela reunião. Fala agora para o seu vizinho a mesma frase. Fala para ele: ainda bem que teve aquela reunião. Por quê, pastor? Porque o que a Bíblia diz? Atenção total aqui. Então os 12 ficaram de pé. Ainda bem que teve a reunião. Porque se a reunião não tivesse acontecido, não seriam 12 a ficar de pé. Seriam quantos? Quantos? 11. Vamos de novo. Se a reunião para substituição do apostolado de Judas não tivesse acontecido, não seriam 12 a ficarem de pé. Seriam? Daquelas pessoas que estavam na plateia, muitas delas conheciam o grupo apostólico de Jesus. E eu fico pensando, se a reunião não tivesse acontecido, alguém estaria na plateia contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eles não eram 12? A igreja teria apresentado uma primeira imagem para a sociedade de um grupo fragmentado que não sabe resolver seus problemas. Antes de Pedro pregar a primeira palavra, o colégio apostólico teria perdido toda a multidão, porque teria demonstrado para a multidão que não eram capazes de resolver nem suas próprias crises. Sabe como é que nós vamos ter nossa mensagem em descrédito? Se Satanás conseguir nos convencer de não fazer nossas reuniões. Porque se ele conseguir nos convencer de não fazer nossas reuniões, nós vamos nos apresentar diante dessa sociedade. E antes de dizer a primeira palavra, a imagem que vamos transparecer é de uma comunidade que não sabe resolver nem suas próprias demandas. Satanás quer que a igreja perca os ouvintes antes de falar a primeira palavra. O nosso inimigo quer que nós tenhamos um retrato de divisão, um retrato de problemas mal resolvidos, um retrato de lideranças que se chocam entre si, um retrato de ministros que não têm espírito fraterno, porque quando ostentamos esse retrato, não importa o quanto de fogo a gente tenha, eles vão contar 1, 2, 3 até 11 e vão dizer: tem alguma coisa errada com essa igreja. Mas com 12 não, com 12 a igreja está inteira, com 12 não, com 12 a igreja forte, com 12 a igreja viva. Olha a baixandareia. Levante a mão mais alto que você puder. Eu disse o mais alto que você puder. Assim diz o Senhor: estou levantando uma igreja forte, coesa, bem resolvida, estruturada. Vai ter avivamento, renovo no Rio, em São Paulo, em Brasília, no Brasil. Quem acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira agora. Fica de pé do seu lugar. No que depender de nós, a cidade do Rio de Janeiro não vai ver uma igreja quebrada.
Não vai haver uma igreja sem a capacidade de resolver suas próprias demandas. No que depender de nós, a sociedade do Rio de Janeiro não vai ver uma igreja com seus ministérios duelando, uma igreja com seus crentes se degladiando, uma igreja, não, se depender de nós, o Rio de Janeiro vai ver uma igreja que tem coragem de expor suas vísceras, resolver seus problemas, fazer suas reuniões, restaurar suas brechas e levantar-se com poder para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oh, quantos estão me ouvindo em alto e bom som e se comprometem a ser a igreja que vai incendiar o Rio de Janeiro? Pega a mão da pessoa que está do seu lado agora. Quem é que vai nos abençoar com uma canção para a gente encerrar? Decalar a manchuí, deleplo-me a sérgia, nandarai, sobre a face. Oh, 120 cheios, 12 de pé, um pregando. Pastor, oh, eu não sei quantas pessoas vão escrever livros aqui, mas eu sei que se o pastor Arão escrever um livro, é porque tem 12 de pé e tem 120 cheios. Um é a voz, 12 de pé, 120 de joelho e a igreja. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. É o tempo do avivamento bíblico. É o tempo do avivamento bíblico. Não deixa essa pessoa do seu lado fugir. Chama ela para perto de você e diga: nós vamos viver o avivamento das escrituras. Agora é a hora. Quem está fora do círculo tem a oportunidade de entrar. E quem está dentro faz a festa. Faz a festa, faz a festa, faz a festa, faz a festa. Dentro do círculo tem milagre, dentro do círculo tem provisão, dentro do círculo tem graça, dentro do círculo tem fogo.